Existe um tipo de oração que Deus ignora, e talvez seja exatamente a que você tem feito, aquela oração sussurrada com o rosto no travesseiro encharcado, quando o silêncio da casa pesa e você diz: Deus, olha para mim, eu sou tão pequeno, eu não consigo. Você chama isso de humildade, mas o céu chama de ofensa. Gideão estava assim, 7 anos esmagado, escondido num lagar, um buraco no chão, se sentindo vítima. E quando Deus apareceu, ele não consolou o choro. Ele não disse, coitado de você. Deus foi direto ao ponto, chamou aquele homem escondido de poderoso. Por quê? Porque Deus não consola vitimismo. Ele desperta a identidade. Sua humildade excessiva pode estar ofendendo o artista que te criou. Existe uma crença silenciosa de que se sentir um lixo é sinal de santidade. Como se diminuir a própria voz fosse honrar a Deus. Mas respire. O humanismo grita: esqueça Deus, creia em você. A religião grita: esqueça você, creia em Deus. E no meio dessa briga, você fica travado. O reino não é exclusão, é integração. Você é imagem e semelhança. Quando você se odeia, você discorda do Criador. Imagine um quadro dizendo para o pintor: eu sou feio, eu não presto. Isso não é humildade, é rejeição. A falsa humildade é autossabotagem disfarçada de espiritualidade. A verdadeira fé não te anula, ela te posiciona. Ter fé em Deus e não ter fé em si mesmo é como ter uma Ferrari na garagem e não ter a chave. Imagine a cena. O motor potente de Deus está ali. O combustível do Espírito está ali. Mas o carro está parado. O carro é o poder de Deus. A chave é a sua identidade. Muitos cristãos ficam sentados no banco do motorista orando. Deus dirige para mim. E Deus diz: eu já te dei o carro, agora gira a chave. Se você não acredita que você pode conduzir, o poder não flui. Se você prefere um Deus que passa a mão na sua cabeça enquanto você reclama, saia do vídeo. Mas se você quer ligar o motor da sua vida, comente aqui embaixo agora: eu giro a chave. Sele esse compromisso de movimento. Gideão estava num buraco físico, mas o pior buraco era o mental. Ele se via como o menor, o pobre. A linguagem dele era de derrota. E talvez você tenha esse espelho distorcido em casa, aquele que transforma suas qualidades em defeitos. Deus se aproxima e ignora quem Gideão pensa ser. Ele fala com quem Gideão nasceu para ser. Deus chama de forte quem se sente fraco, porque Deus não conversa com a sua ferida. Ele conversa com a sua essência. Gideão precisou escolher: concordar com o medo ou concordar com Deus. Paulo diz: pense de si conforme a medida da fé. Percebe a conexão? Mais fé. Mais autoestima. A fé não é apenas olhar para o céu. É olhar para dentro e reconhecer a digital de Deus em você. Para sair do buraco, você precisa discordar do sentimento que te encolhe. Deus não fala com quem você está sendo no momento de dor. Ele fala com o governante que existe aí dentro. Quando você começa a crer no que Deus crê sobre você, o motor liga, a frequência muda e o guerreiro desperta, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Paulo não está falando apenas de acreditar, ele está falando de medida, de capacidade, de recipiente. Ele conecta a fé com a forma como você pensa sobre si mesmo. Percebe a profundidade disso? Não é só sobre o quanto você confia em Deus. É sobre o quanto você se enxerga capaz de carregar o que Ele confia a você. Aqui está o paradoxo que trava destinos. Você pode declarar que Deus é infinito, poderoso, oceânico. Mas se a sua estima é do tamanho de um copo de café, a conta não fecha. Imagine um oceano dourado tentando caber dentro de uma xícara. Não é o oceano que é pequeno, é o recipiente que é limitado. Muitos vivem frustrados, perguntando por que as promessas não se manifestam. Mas a matemática é simples. Fé grande exige estima expandida. Deus não entrega propósito em recipientes rachados por autodesprezo. Enquanto você se chama de incapaz, enquanto diminui sua própria voz, você está dizendo ao subconsciente que não tem estrutura para sustentar o que pede. Respire. Imagine agora esse copo se expandindo, virando um lago, depois um mar.
Sinta o peito abrindo. Porque a medida da fé que você aceita define a medida da vida que você experimenta. Pare por um instante. Sinta o que está acontecendo dentro de você. Talvez uma resistência. Talvez uma chama. Porque expandir o recipiente dói. Crescer exige abandonar a identidade confortável da vítima. Exige soltar o roteiro antigo. Se você quer expandir esse recipiente para caber o que Deus tem para você, deixe o seu like agora. Não como um gesto mecânico, mas como um ato de governo. O like é um sinal, é um acordo silencioso dizendo: eu aceito crescer, eu não quero apenas sobreviver. Enquanto você move o dedo, algo simbólico acontece. Você está treinando seu cérebro para sair da passividade. Está dizendo ao seu subconsciente que não vai mais se contentar com migalhas emocionais. Crescimento começa com decisões pequenas e consistentes. E cada decisão reposiciona sua frequência. Você não está aqui para viver espremido dentro de uma versão reduzida de si mesmo. Está aqui para transbordar, para carregar o oceano sem se quebrar. Se existe um bloqueio duplo tentando sequestrar sua identidade. De um lado, a falsa religião sussurra: você não presta, você é indigno, cale-se e se diminua. Isso produz paralisia, ombros curvados, sonhos adiados. Do outro lado, o humanismo grita: você é seu próprio Deus, não precisa de ninguém. Isso produz vazio, orgulho, isolamento. São dois extremos, duas correntes invisíveis, e ambas roubam seu destino, porque a verdade não está em se anular, nem em se idolatrar. Está em reconhecer sua origem. Você não é um verme espiritual, mas também não é a fonte da própria luz. Você é filho, herdeiro, imagem viva. Essa identidade é a única que sustenta poder sem gerar soberba, porque entende dependência sem perder dignidade. Enquanto você internaliza isso, imagine as correntes se rompendo, luz atravessando seu peito, porque quando você aceita ser filho, você acessa autoridade sem arrogância, força sem culpa, propósito sem desespero. Amamos o próximo como amamos a nós mesmos. E o filósofo disse algo que corta como bisturi. Odiamos os demais quando odiamos a nós mesmos. Seja honesto. Aquela irritação constante, aquela crítica automática, aquele julgamento silencioso, muitas vezes não é sobre o outro. É sobre a guerra interna que você trava contra si. Quando você se detesta, tudo ao redor vira ameaça. Quando você não tolera seus próprios erros, não tolera o erro de ninguém. A falta de autoestima envenena relacionamentos, destrói pontes, cria distância. Você não consegue amar o vizinho se não suporta a pessoa no espelho. Enquanto você imagina agora seu reflexo, permita que a luz revele não a falha, mas a semente, não a cicatriz, mas o potencial. Amar a si mesmo não é egoísmo, é alinhamento. É aceitar a obra do Criador sem rasgar a própria identidade. E quando essa paz interna começa, suas relações florescem como oásis no meio do deserto. Gideão só venceu quando concordou. Enquanto discutia com Deus, permaneceu no lagar. Quando alinhou sua voz com a voz que o chamava de forte, saiu para conquistar. Concordância é poder. É quando você para de argumentar com o céu e começa a repetir o que ele diz sobre você. Enquanto você continua insistindo na narrativa da vítima, nada muda. Mas quando você diz, eu concordo, algo se reorganiza por dentro. O subconsciente recebe uma nova ordem. A frequência muda. O recipiente expande. Por isso eu quero que você comente agora. Eu concordo com Deus. Ao digitar isso, você está anulando a voz que te chama de incapaz. Está assinando embaixo da identidade de filho. Está decretando que sua medida de fé será maior que sua antiga medida de medo. E enquanto você escreve, sinta, imagine, respire. Porque essa não é apenas uma frase, é um ponto de virada. É a chave girando no motor. É o oceano finalmente encontrando espaço para fluir. Odiamos os demais quando odiamos a nós mesmos. Essa frase não é poesia, é diagnóstico. E talvez você nunca tenha ligado os pontos.
mas a qualidade das suas conexões revela a qualidade da sua autoimagem. Lembra do colégio? Você não sentava com qualquer pessoa. Você se aproximava de quem parecia com você, quem falava a mesma linguagem, quem vibrava na mesma frequência. A vida adulta não mudou essa lei, apenas sofisticou. Se sua autoestima é de vítima, você atrai reclamões profissionais, pessoas que drenam energia, que sempre têm um problema maior, que validam sua dor, mas nunca estimulam seu crescimento. É confortável, mas é prisão coletiva. Semelhante atrai semelhante, frequência chama frequência. Se você quer mudar seu círculo, não comece trocando as pessoas, comece trocando a identidade. Porque quando o espelho muda, o ambiente muda. Enquanto você eleva sua estima, certas conexões começam a se afastar naturalmente, não por rejeição, mas por incompatibilidade de frequência. E novas pessoas, alinhadas com propósito, começam a surgir, não por sorte, mas por ressonância. Uma semente de macieira não tem escolha. Ela nasce programada para dar maçã, não negocia, não questiona, não decide. Ela simplesmente cumpre sua natureza. Mas você não é uma planta. Você recebeu o dom do livre-arbítrio. E é aqui que muitos se confundem, dizem. Minha vida é assim mesmo, meu destino é sofrer. Minha família sempre foi limitada. Não, isso não é natureza. É padrão escolhido e repetido. Gideão estava sob opressão externa, mas a prisão mais forte era interna. Ninguém o obrigava a continuar se vendo como pequeno. Ele escolhia concordar com aquela narrativa, até que um dia decidiu sair do buraco mental. A opressão pode ser circunstancial, mas a estagnação é decisão prolongada. Se sua vida está travada, não foi o solo, foi o tipo de semente que você decidiu plantar na mente. Pensamentos de incapacidade geram colheitas de limitação, pensamentos alinhados com identidade geram expansão. E enquanto você percebe isso, algo poderoso acontece, porque se foi escolha, pode ser reescolha. E governo começa quando você assume responsabilidade pelo próprio plantio. Agora não é teoria, é prática. Em algum momento hoje, vá até um espelho real, feche a porta, fique 2 minutos sozinho. Olhe profundamente nos seus próprios olhos, não para procurar falhas, não para lembrar erros, mas para informar, porque o problema nunca foi falta de potencial. Foi falta de declaração. Enquanto você não se convencer, você não convence o mundo, e nem o mundo espiritual. Deus já chamou Gideão de poderoso. Mas houve um momento em que Gideão precisou aceitar esse título. Então olhe para si e declare: eu sou filho, eu sou capaz, eu carrego força, eu governo minha mente. No começo pode soar estranho, pode haver resistência. Mas lembre-se, seu cérebro aprende por repetição e emoção. Isso é neuroplasticidade espiritual aplicada. Você está reescrevendo rotas internas, criando novas conexões, fortalecendo uma identidade que sempre esteve lá, apenas abafada. Não chore, informe, não peça, declare, porque identidade não se implora, se assume. Eu preciso declarar algo sobre o seu futuro. A partir do momento em que você decide concordar com Deus, seu filtro mental começa a mudar. O seu SARA, esse sistema interno que seleciona o que você percebe, começa a caçar oportunidades onde antes só via crise. Portas onde antes só via parede. Soluções onde antes só via problema. Não será magia, será alinhamento. 2026 não será o ano da sorte, será o ano da ressonância. Porque aquilo que você carrega por dentro começa a encontrar eco por fora. Mas escute com maturidade. Sua mente antiga vai tentar voltar amanhã. Vai sussurrar a velha narrativa. Vai tentar puxar você de volta ao lagar. E é aqui que entra a responsabilidade. Para manter a frequência do reino, toque em inscrever-se. Não como ritual, mas como blindagem mental. Você precisa alimentar diariamente a identidade que decidiu assumir. Porque governo não é evento, é constância. E enquanto essa luz dourada nasce no horizonte da sua mente, respire fundo, sinta o peso antigo se dissolvendo, o guerreiro desperto,
o recipiente expandido, o motor ligado. Você não é vítima. Você é filho. E agora, você governa.